Gravando. Tudo contigo, Léo. Bom dia a todos. Reunião do grupo Locomotion e GP Confa, do dia 11/2. Hoje teremos a apresentação da colega Daniela e iniciaremos com os recados da semana do professor Leonardo e da professora Flávia. Muito bem. Obrigado, Léo. Saudações a todos. Bom vê-los. Novamente, registro aqui minhas desculpas pela semana passada, mas vamos lá. Vamos falar dessa semana aí. Aconteceu, eu estava comentando com o subgrupo do pêndulo invertido, chegou faz umas 4 horas, deve fazer mais ou menos, uma aprovação de um artigo do Journal of Biomechanics. Né, um trabalho bem importante para nós, queria divulgar, porque é um passo que a gente dá que é parecido com o que a gente fez no primeiro artigo da Marcela. Né? É um artigo que a gente produziu, que tem a ver com a bolsa que eu recebi da Itália como professor visitante em 2019, né? Dinheiro italiano, então uma coisa bem legal para a ciência brasileira, assim, uma atração de fundos e tal, e a gente conseguiu naqueles 3 meses. O projeto envolvia, o que era questões de estabilidade dinâmica. Nós construímos um modelo de estabilidade dinâmica baseado em margens de estabilidade, é o nome da variável assim, que descreve isso, e coordenação intersegmentar, que tem a ver com teoria do caos, né, e a partir dali uma base de cálculos que estuda essa coordenação entre segmentos contínuos e tal, resumindo um pouco a coisa. E a gente viu como se altera isso quando tu usa bastões, né? Então, embora seja uma coisa meio óbvia que tu vai melhorar a estabilidade, não tinha estudos mostrando bem isso, e a gente mostrou, por exemplo, que não altera muito a estabilidade anteroposterior, mas bastante, muito a médio lateral. Então, isso tem repercussões para reabilitação, para treinamento, várias coisas aí no terreno também, outdoor, que se usa muito, um estudo bem legal dessa semana. Outra coisa que aconteceu bem legal, gente, que nós enviamos os projetos do CNPq. Tá? Foi um trabalho bem duro, assim, conseguimos mandar a remessa ali de bolsas, que era com deadline na semana passada, para as bolsas nacionais. Né? Nós pedimos, então, 3 bolsas. Pedimos uma de professor visitante para o professor Alessandro Zagato, né, que a gente está tentando ali fazer uma colaboração também em relação ao doutorado do Léo. Uma bolsa de doutorado sênior, pós-doutorado sênior, com o professor Marcos Tartaruga, envolvendo dados do doutorado dele, mas que a gente quer desenvolver aqui, se ganhar essa bolsa, né, desenvolver algum aspecto ligado à mecânica e energética de corrida. E a bolsa de doutorado júnior, pós-doutorado júnior, da Valéria Martins, que terminou o doutorado faz pouco, e a gente está tentando, né, organizamos um ensaio clínico com caminhada nórdica e esclerose múltipla, né? Até eu brinquei que eu não sei se eu tinha conseguido falar com a Flávia ainda sobre isso, mas a Flávia está junto, tudo vem numa linha dessa história que a gente está fazendo com Parkinson há vários anos, e agora a gente está montando um time, uma coisa muito parecida, claro, agora com mais experiência, né? Mas muito parecido com aquele projeto que a gente fez do Parkinson, e vai envolver também a Universidade de Pavia aqui. Projeto bem grande, com um hospital daqui, bem grande, Mondino, que eles chamam, e Porto Alegre. Nós vamos começar isso, vamos chamar isso de multicêntrico, e talvez tenha mais parceiros, mas para começar é isso. Então, bastante possibilidades, né? E que mais, gente? Do que eu lembro é isso, talvez eu tenha esquecido algo bem, mas acho que em primeiro momento eram essas notícias assim, do que a gente andou durante essa semana bem atribulada, foi por causa do encerramento dos projetos, aí, além do resto, né, da organização das coisas paralelas. Né? Passo a palavra para a professora Flávia Martinez, se também tem algumas highlights da semana. Da semana só é que está na hora de bom dia a todos, de arregaçar as mangas e chamar os pacientes para o retorno da atividade remota que a gente vem desenvolvendo de equilíbrio e locomoção, e esses pacientes vão ser reavaliados, tanto os aspectos motores como clínico-funcionais, e a gente tem a expectativa, então, de retomar esse trabalho remoto com o pessoal e depois fazer os trabalhos agudos, né? As avaliações agudas, que vai ser o que a Dani vai apresentar na sequência. É isso. Legal. Ok, então, pessoal, vamos dar continuidade com a apresentação da colega Daniela. Quando tu estiver pronta, Dani, fica à vontade aí. Não sei se o professor liberou para ela apresentar. Manda bala, então, aí, Dani. Tá.
Pessoal, então, assim, só fazendo uma breve apresentação, né, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta, eu entrei para o grupo já há pouquinho tempo, né, eu estou terceira reunião, e eu procurei a professora Flávia, então, para desenvolver um projeto de pós-doutorado, tá? E aí ela me apresentou, então, essas opções, né, que eu poderia estar desenvolvendo, e aí coube a mim, então, ficar com a parte do estudo dos efeitos agudos, né, junto com vocês. Eu não estou ainda bem familiarizada, né, em relação aos instrumentos e tal, então, se eu cometer algum equívoco, eu peço que quem já, né, está há mais tempo me corrija e me ajude na sequência. Então, eu vou apresentar. Está aparecendo para vocês, não? Não? Ainda não. Não. Espera aí, deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Ah, Tá isso aí. aparecendo? Começou a carregar. Aí. Tá. Deu? Então, Não. assim, ó, o título seria, então, os efeitos agudos, né, de uma sessão de caminhada livre, caminhada nórdica e o jogging aquático sobre o comportamento motor e a biomecânica do equilíbrio e da locomoção de sujeitos com Parkinson durante a aplicação do teste Time Up and Go e de Senta e Levanta. Essa apresentação eu fiz até a parte dos métodos, tá? Só para explicar como é que seria desenvolvida. Na sequência, eu não dei continuidade. Então, o problema da pesquisa, né, seria quais os efeitos agudos, né, imediatos, das terapias físicas, então, caminhada livre, nórdica e o jogging aquático, sobre a biomecânica do equilíbrio e da locomoção de pessoas com doença de Parkinson. O objetivo geral, então, né, desse projeto seria analisar e comparar os efeitos agudos imediatos de todas essas terapias sobre, então, a biomecânica do equilíbrio e da locomoção. E os específicos, né, são esses 8 objetivos aqui. Primeiro, então, comparar os resultados do comprimento da passada durante a marcha nas avaliações realizadas pré... Oi. Desculpa te interromper. Eu acho que a tua tela travou e ela não está indo no modo apresentação. Dá uma tentada, volta e inicia de novo só essa parte a partir dos objetivos e tenta colocar na tela do modo apresentador. Vamos ver. Ô, Dani, quase sempre o melhor é parar o compartilhamento e voltar a fazer de novo. Aí tem mais chance de funcionar. Tá, vamos ver que eu sou meio chucra nisso aqui, mas... Sem problema. Vamos ver aqui. Às vezes é as nossas câmeras também que não... Quem Pois sabe vamos desacionar as câmeras aqui. Mas aí eu dou um ESC para tirar a tela? Eu acho que o botão verde, tem um botão Tá. verde ali, deve ter Stop Screen, Stop Share. Screen, Stop Share. Tá, esse aqui, tá, deu. Uhum. Agora faz de novo. Tá. Aí vai de novo, e aí a gurizada deve saber, tem um comando ali, às vezes, para dar que não tem erro, né? Que vai para a apresentação, não lembro direito. Na verdade, agora eu já estou de novo na apresentação, mas... Não, agora tu vai de novo Share Screen, né? O botão verde. O botãozinho verde. E escolhe aquela tela mesmo, mas tem um jeito que dá para fazer que eu não lembro de memória. É a tela inteira, full screen. À esquerda, assim, ou mais assim. Tá, agora está aparecendo? Isso, agora tenta colocar no teu modo tela cheia, assim, naquele botãozinho bem à direita e abaixo lá, perto do menos
Peraí, deixa eu tirar o vídeo de vocês aqui só um pouquinho. Às vezes fica em cima ali. Puxa, eu não acho isso. Acho que eu vou acabar atrapalhando. Sabe ali a coluna? Não, Não, Dani, não tem não tem problema. Sabe ali onde está escrito embaixo, comentários, anotações, no teu PowerPoint ali na tela? Tá. Ali, se tu for à direita, tem algum... Aí... Próximo. Isso aí. Pro outro vai lado. Léo. Pro outro lado. Pro outro lado. Mais um. Aí, guria. Aqui? Muito bom. Isso aí. Tá. Aí. Perfeito. Desculpa, pessoal. Tranquilo. Imagina, é Toca a ficha. normal. Isso aí sempre... Tá. Não se preocupa, não. Então, eu parei nos objetivos específicos, né? Bom, então, como objetivos específicos, a gente tem, então, comparar, né, esses resultados de comprimento de passada durante a marcha nas avaliações pré e pós a intervenção, né, de cada terapia, dessas 3 terapias. Depois, comparar os resultados da frequência da passada, né, também pré e pós. Comparar os resultados do tempo de contato dos pés durante a marcha, nas avaliações. Comparar o resultado do tempo de balanço também durante a marcha. Os resultados de distribuição de pressão também, pré e pós. E os resultados da taxa de deslocamento do centro de pressão durante os movimentos apendiculares de membros superiores, que seriam flexão unibilateral e abdução unibilateral. Comparar os resultados do equilíbrio estático na plataforma, né, do baropodômetro, através da taxa de deslocamento do centro de pressão. E o último objetivo seria comparar os resultados das velocidades autoselecionadas da marcha, na distância de 10 metros, que vai ser um teste feito durante a caminhada livre. Agora ele não está passando para o outro slide. Passou. Ok. Então, em relação aos aspectos éticos, né, esse projeto ele já está aprovado, né, no Comitê de Ética, porque ele já é um projeto que é um projeto guarda-chuva, então ele vai ter só algumas modificações, né, em questão de retirar e anexar algumas escalas, que até eu conversei ontem com a Marcela, não sei se ela está aí, eu não enxergo, não estou vendo ela. Eu conversei com ela, então, quando eu chegar lá numa determinada escala, que a gente trocou uma ideia, ela pediu que eu colocasse isso em pauta na reunião para ver o que vocês acham, tá? Então, a amostra que vai ser utilizada nesse projeto é uma amostra, né, advinda já do TELE, né? Então, nós já temos uma amostra prévia. Então, ela seria por conveniência, né? O paciente, o voluntário tem que apresentar a doença de Parkinson, num estadiamento entre 1 e 4, e ele deve estar fazendo uso de medicações antiparkinsonianas. Ter a capacidade de compreender as instruções verbais, né, para a realização dos testes e responder as perguntas, e residir em Porto Alegre. Como critérios de exclusão, então, esse voluntário, ele não pode ter realizado uma cirurgia recentemente, não ter feito estimulação cerebral profunda, possuir cardiopatia grave, ter hipertensão não controlada, infarto do miocárdio num período menor do que 1 ano, ser portador de marca-passo, ter tido, né, um acidente cerebral encefálico ou outras doenças neurológicas associadas que vão atrapalhar o cognitivo para o entendimento do andamento do projeto. Não pode ter prótese nos membros inferiores e também ele tem que ter condições de deambulação, né? Não pode ter alterações significativas. A caracterização da amostra, então, como é que ela vai se dar? Então, nós vamos fazer, através dos dados antropométricos, né, fazer aquela primeira avaliação,
que até de alguns pacientes, e essa é a minha dúvida também, professora Flávia, se esses pacientes que passaram já pelo TL, já fizeram essa avaliação antropométrica, ela atualmente, agora nós vamos ter que refazê-la, se a amostra é a mesma, mas aí depois para o final, só para não perder o fio da meada. Então, seria caracterizar, né, a idade, a massa corporal e o comprimento dos membros inferiores, o tempo de diagnóstico da doença, os sintomas motores e os medicamentos utilizados no momento. Só um pouquinho. Então, os instrumentos, tá? A gente fez uma seleção, então, de alguns instrumentos que foi utilizado, né, anteriormente ali no TL e retiramos outros que, na verdade, não tem muito a ver, porque como a avaliação ela é aguda, né, então tem que ser no momento pós, pré e pós. E tem algumas avaliações que necessitam um tempo, né, para que sejam avaliadas, e a gente perde aquela questão do agudo, do sintoma agudo. E agora eu já vou falar sobre uma delas que a gente ficou em dúvida para retirar. Então, a primeira seria a escala unificada, né, da doença de Parkinson. Como a Marcela já explicou todas as escalas na reunião anterior, eu não vou me deter a explicar, eu vou somente citar. Tá? O inventário de Beck, né, no TL, foi aplicado de ansiedade e de depressão. Tá? E aí aqui é que está uma pauta que eu acho que a gente pode discutir na reunião, porque a gente comentou ontem que o de depressão ele é muito longo, né? Então a Marcela se preocupou na aplicação nesse de depressão, nesse caso do agudo, porque ele poderia levar muito tempo e daqui a pouco também a gente se perder nesse efeito agudo, entende? Então teriam que ser avaliações um pouco mais rápidas, para a gente não perder algum sintoma que venha a aparecer pós imediatamente a conduta, tá? Então fica isso aí só para a gente discutir. A escala então do freezing, né, para avaliar o freezing, o FES 1, tá? Esse UPDRS, tá? Eu não tenho muita familiaridade com essa escala, inclusive depois eu vou ter que dar mais uma estudada nela, e ela não foi utilizada no TL porque não deu tempo, pelo que a Marcela me comentou. Então, aí a gente vai incluir nesse estudo aqui, tá? O PDQ, o MOCA, né, que seria para avaliação cognitiva, o TUG, que é o objetivo, né, principal do nosso estudo, o Senta e Levanta, e os instrumentos, então, que seria a baropodometria, né, para fazer toda aquela análise de pisada da marcha, para avaliar os picos de pressão, e o acelerômetro. Então, como é que vai se dar essa coleta, tá? O voluntário, tá? Ele vai participar de 3 visitas, então, no local da coleta, tá? Nessas 3 visitas, ele vai receber a cada visita uma terapia, que pode ser a caminhada nórdica, a caminhada leve ou o jogging aquático. Porém, essa terapia, a ordem delas vai ser randomizada, tá? Então, a visita 1, terapia 1, visita 2, terapia 2, visita 3, terapia 3. E o importante de citar é que todas as avaliações, elas vão ser no período ON, né, da medicação, que é um dos critérios ali de inclusão do estudo, né, que o paciente deve estar usando as medicações. Aqui, então, eu fiz um esquema, né, para explicar, então. O paciente vai assinar o termo de consentimento, né, vão ser feitas as avaliações antropométricas, que aí é a minha dúvida, né, se aquela amostra lá que já foi feita, mas eu acho que já faz um tempo, então deve ter alterado, provavelmente, para não ter nenhum erro no estudo, eu acredito que vamos ter que repetir, não sei.
E aí, então, depois a gente vai partir para as avaliações clínico-funcionais e as escalas, todas aquelas já citadas. Aí, então, nós aplicamos as intervenções, né? Caminhada nórdica, caminhada leve e o jogging aquático, e pós cada intervenção, nós vamos repetir as avaliações. A baropodometria, então, vão ter 2 momentos. Um momento que o paciente vai estar de olhos abertos, né? E o apoio vai ser bipodal. E o outro momento em que ele vai estar de olhos fechados, também bipodal. 30 segundos vai ser essa avaliação e vai ser repetida durante 3 vezes, tá? Durante a caminhada leve, vai ser avaliada a velocidade autoselecionada, tá? Também eu tenho que entender um pouco mais sobre essa variável. E essa velocidade autoselecionada, depois ela vai ser utilizada para controlar a intervenção, né, lá da caminhada livre, tá? Então, em relação aos métodos, né, seria então a caminhada livre, 20 metros, o voluntário vai ter que deambular. Inicialmente vão ser feitos aquecimentos e alongamentos, tá? A caminhada nórdica também, a minha dúvida, não ficou muito claro para mim se são 20 metros também, tá? É uma pergunta. Iniciando também com um aquecimento de 3 minutos, e aqui sim, eu me equivoquei ali, eu falei que a velocidade autoselecionada seria para caminhada leve, não, é para caminhada livre, seria para caminhada nórdica, tá? Um aquecimento de 3 minutos, né, dessa velocidade autoselecionada, utilizando de 60% a 80% da frequência cardíaca de reserva. E também serão feitos os alongamentos. E na questão do jogging aquático, né, serão feitos, então, os exercícios de imersão, com o objetivo de avaliar equilíbrio, força, agilidade, deslocamentos, e sempre mensurando essa velocidade de atividade com a escala de Borg de cada voluntário. Eu acho que seria isso. Não sei se... Eu coloquei só a parte da metodologia, né, os objetivos e tal. Seria isso, a minha parte. Obrigada, Dani. Desculpa, pessoal, pelo manuseio aqui do Zoom. Eu ainda estou me familiarizando, que faz muito tempo que eu não dou aula, mas na próxima não vou fazer feio. Tranquilo, tranquilo. Bom, então vamos dar continuidade, pessoal. Se alguém tiver algum comentário ou alguma Eu também dúvida, estou inscrita. uma pergunta para fazer para a Daniela. A professora, deixa a professora iniciar. Bom, primeiras damas. Tá bom. Tá. Então, tem algumas coisas que a gente tem que rever aqui. Eu acho que vendo ideias, certamente vários de vocês têm questionamentos e críticas aí para a parte metodológica e outras coisas, mas foi muito bom, viu, Dani? Fica tranquila aí. O que acontece? Esse projeto ele já foi feito há bastante tempo, muitas coisas aconteceram, era um projeto de especialização e diferentes pessoas assumiram. Então, a Dani pegou esse projeto meio que pronto e meio que esboçado, né? E a gente sente aqui que tem uma série de coisas que a gente vai ter que afinar. Então, uma das questões é que a gente vai usar esse pessoal do TEL, e esse pessoal do TEL já vai ser avaliado previamente, tanto foi o primeiro recado. Então, esse pessoal, toda aquela parte de escalas e tudo mais, vão ser feitas previamente. Então, nós já vamos conhecer tanto os dados antropométricos, quanto a caracterização geral clínica desses casos, a PDRS, FES, PDQ, Beck, FOG, e inventário de Beck, MOCA, entre outros. A gente tinha focado muito o nosso trabalho com os testes funcionais, o TUG e o senta-levanta. E nós colocamos nessa metodologia o baropodômetro e o acelerômetro, primeiro pela facilidade que aquelas estudantes da especialização teriam para usar essa instrumentação mais amigável para um iniciante em metodologia científica da área da locomoção,
Mas eu acho que tem que repensar quais são os instrumentos que nós, de fato, usaremos. Se nós usaremos a sala do Vicon, o laboratório de biodinâmica, se nós usaremos a filmagem em campo, se nós usaremos o dinamômetro, a plataforma de força. Então, primeiro, há uma dúvida aqui, que eu estou propondo para nós, sobre usar os instrumentos de baropodometria e acelerometria, ou usar alguma coisa mais robusta, ou até a inteligência artificial, como a gente está aí se experimentando. Esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa colocar em pauta. O segundo ponto é que nós vínhamos estudando os ajustes posturais antecipatórios e a gente tinha pouca experiência na área, mas o que a gente fazia era com movimentos apendiculares, de membro superior, e de membro inferior alguma coisinha. Então, nós tínhamos já alguma coisa conhecida sobre o deslocamento do centro de pressão, qual seria o sentido que aquele movimento apendicular deflagraria e qual seria a resposta antecipatória desse sujeito e compensatória durante o movimento apendicular de braço, seja flexo ou abdu, porque são movimentos que já se sabe que deslocam o centro de massa do sujeito numa determinada direção, então a gente já sabe o que esperar do ajuste postural antecipatório, se ele vai ser eficiente ou não. Só que durante o mestrado da Cela, a gente foi ficando muito intrigado com o APA do first step, do primeiro passo. Então, a gente estava pensando em se debruçar mais sobre o automatismo postural, o ajuste postural, antecipatório e compensatório, do próprio primeiro passo, porque seria um pouco incoerente a gente treinar ver o APA de um membro superior se o cara vai caminhar. Então, a nossa ideia era trabalhar em cima daquela hipótese de que o primeiro passo, o APA do primeiro passo, na verdade, é uma resposta que vai, que possivelmente otimize esse primeiro passo pela terceira lei de Newton, com base lá no que os caras começaram a especular sobre a resposta do primeiro passo. Então, a gente mediria, talvez, o que acontece no membro inferior que tem cadeia fechada para aquele que vai dar o passo e o que acontece no tronco. Nós teríamos ver que se a gente usaria MG ou só usaríamos o parâmetro cinemático. Tá? A gente teria que pensar nesse ponto. Então, questionar junto aqui com vocês se valeria a pena fazer APA ou investigar APA de membro superior se o cara vai caminhar. O outro aspecto, e aí já dou a palavra, é sobre a questão da estabilometria. Olho aberto, olho fechado, no baropodômetro, que também eu acho que a gente pode rever essa possibilidade. E, mais ainda, acho que a gente tem que melhorar esse approach aqui da nossa randomização. E, claro que todo mundo deve ter pensado que se o cara vai fazer, se um paciente, mesmo no tempo 1 da medicação, vai fazer 60 minutos de sessão, se isso não depleta os neurotransmissores que a gente quer que estejam lá, e, ao mesmo tempo, se não traz o paciente para uma fadiga, e a gente já vai treinar, vai testar ele em fadiga. Então, talvez a gente tivesse que pensar sobre o tempo de intervenção dessas sessões de caminhada nórdica leve e jogging. 60 minutos, na minha opinião, pode ser muito. E em que estado, em que grau de esforço subjetivo nós vamos submeter esses caras. Então, eu estou sentindo aqui a necessidade de nós ajustarmos esse projeto em vários aspectos. Queria ouvi-los, mas eu vi alguns aspectos aqui que a gente já tem que pensar melhor, entre outros. Mas eu quero dar a palavra para o pessoal. Obrigada. Ótimo. Professor, tu queria fazer um comentário também? Pode ser. Não sei se você quer fazer uma parte, Marcela. Tu levantou a mão sobre o que a Flávia comentou? Ou depois? Eu ia falar antes, mas a Flávia acabou falando, mas daí tem relação. Mas se tu quiser falar antes, fica à vontade. Não, tudo bem. Então eu começo. Olha só, não, Dani, eu queria te dar os parabéns. Achei tua apresentação bem boa. Queria só reforçar essa questão aí que eu vi que tu te colocando ali, pedindo desculpas, etc. Fica muito tranquila, porque a gente está acostumado, nós estamos aí direto no dia a dia com esse Zoom, e é sempre assim, sempre escapa alguma coisa, né? O raro é quando tudo funciona bem bonitinho ali na entrada, tá? Tua apresentação foi boa, eu acho que é um desafio para ti, assim, eu queria te dizer, e a gente estava pensando mesmo, é o perfil mesmo, tá voltando, né, para fazer algumas coisas e tal. Foi super bem, assim, bem legal. Até a organização dos slides eu achei boa e tal. E nada, depois, com o tempo, a gente vai pegando de novo alguns detalhes, né? Mas foi super bem, achei
E aí, assim, ó, o que eu queria falar sobre, eu achei o projeto muito legal e é o que a gente vinha falando com a Flávia, acho que a gente tem um bom, acho que tua apresentação, Dani, eu acho que ficou bem na medida para a gente partir para a discussão dessas coisas que a Flávia comentou. E aí eu queria também lançar a minha opinião, assim, para todo mundo, a gente ir pensando, né? O que me parece, assim, ó, que hoje o desenho que está colocado é testar esses efeitos agudos com intervenções um pouquinho diferentes, né? Com alguns aspectos que às vezes são pequenos mesmo, que é o caso da caminhada livre e caminhada nórdica. Talvez é mais uma coisa para se pensar, porque eu acho que ali tem pouca coisa. Assim, eu vejo entre uma terrestre e uma aquática de uma primeira pergunta, né? Por exemplo, quando a gente montou os modelos lá iniciais, nós estávamos no terrestre, e aí a caminhada versus caminhada com bastões nos servia para testar, porque era um treinamento de longa duração, assim, de mais semanas, né? E aí servia. Agora, quando a gente começou a pensar entre tipos de atividades diferentes, aí não era só caminhada nórdica, aí a caminhada livre desapareceu, porque era uma outra discussão. Acho que aqui pode ir para essa direção também. Minha sugestão era até, já de cara, era talvez tirar a caminhada livre mesmo, né? Embora seja sempre um exemplo, né? Mas eu tentaria tirar e compararia com outros, assim, para a primeira conversa. Não é que não é interessante, podemos pensar para depois, mas na ordem das coisas, acho que a mais importante é o terrestre e aquático e tentar manter uma discussão desses aspectos, assim. E a outra coisa, a Flávia levantou, mas eu não sei se seria o primeiro. Estou chamando de primeiro pontapé o nosso primeiro estudo, né? Que é desse semestre, assim, nessa primeira fase nossa. Que a Flávia comentou que é a duração do teste, que esse é outro problema, né? Hoje nós temos que fazer só que eu sugeriria era tentar colocar eles numa condição que se aproxime de fadiga, assim, para forçar, talvez encontrar diferenças entre o pré e pós-intervenção. De novo, é tudo exploratório, então a carga mesmo pode ser interessante. Só que o problema da carga é que duplica, multiplica o número de visitas, né? Nós temos hoje 3 intervenções. Se cair uma, nós temos 2, digamos. Mas se a gente pensar em 30 minutos, 60 minutos, isso já vai de 2 para 4 visitas. Então tem que pensar bem nisso. Eu, como primeiro aspecto, eu tentaria fazer bem controladinho, com uma duração que seja comum em treinamentos. E aí ficamos entre 45 minutos, 60. Eu não mudaria disso, porque eu não começaria com 30, porque 30, geralmente, para exercício, talvez para intervenções de fisioterapia seja normal, não sei mesmo, mas para exercício é pouco assim para nós. Até se faz, mas já começa... Eu iria na zona onde mais se treina, que é ali em torno de sessões de 45, mais 50 minutos, algo por aí. Manteria isso e manteria a ideia original do controlado tempo, por enquanto, aí pensamos no outro semestre em outra coisa, mas nesse primeiro testaria o aquático, o terrestre ali, e a escolha dos testes, que já vai ser uma baita de uma tarefa nossa, né? Que eu gostei dessa ideia de tirar coisas pelo tempo de duração. O que eu senti falta, talvez, para hoje, mas eu sei que é tudo para... É simular mesmo, né? Qual o tempo que seria nessa proposta de vocês? Vocês já tiraram algumas coisas que eu achei legal, alguns questionários ali, eu acho que tem que ser coisa muito rápida, tem que ser assim, ao final da sessão, qual é a percepção de esforço, sabe? Aquela, tipo a carga Foster, sabe? De 0 a 10, qual foi a tua percepção do exercício? Isso é uma coisa que dá para fazer. Mas coisas mais demoradas, a gente tem que lembrar que esse é o ponto fraco dos estudos agudos, né? Ele é tempo dependente, então se a gente errar muito, deixa 15 minutos para começar a fazer um teste, perdeu o efeito do exercício, vai ficar sempre fraco o experimento. Então eu faria coisas mais rápidas, assim, que talvez fosse uma escala de percepção de esforço, o Foster, que a gente chama, que é a do Borg, aquela CR10, né, modificada, que a gente pode pensar em carga depois, porque ela parte dessa, por isso que não a de 6 a 20, e talvez uma percepção mais local, se a gente achar que tem que fazer, tem aquelas Borg respiração ou membros inferiores, alguma coisinha assim, que é rápido também, a pessoa vai lá e taca o dedo, é aqui, eu percebo assim, percebo assado, e iria para os testes mais rápidos. E aí vou dar minha opinião também. A parte essa da marcha tem o problema da preparação. Eu já não vejo viável já, de cara vai para a água, porque não adianta, sem a marca, os pontos, todo o tempo de colocar pontos já nos prejudica.
eu tentaria pensar na inteligência artificial, na avaliação rápida, e talvez metendo um TUG, que já avalie isso no meio, ou o teste da Marcela, estou chamando assim, o APA, né? Que envolve o início e talvez caminhe e já mata a velocidade autoselecionada num teste. Mas talvez não seja legal, porque talvez o teste não possa ser assim. Então, pensamos numa outra coisa. Mas talvez isso, um TUG e um APA, um start da marcha, né? Iniciação da marcha, algo por aí. E eu já falei demais também. E aí eu passo a bola para a Marcela aí para a gente conversar. Só uma perguntinha aqui antes, Celinha, tu já vai. Então, tua opinião não é baropodômetro e acelerômetro o nosso instrumento, vai com também, não, a sala do biodinâmica também é demorada e complexa, então a gente tinha a ideia de colocar o senta, levanta e o TUG, né? E além disso, talvez a negociação, etc. Mas a tua ideia é filmagem simples, mas bem feitinha, e tentar a inteligência artificial. Inteligência artificial, talvez a pressão plantar no meio, aí que tá, eu não sei se daqui a pouco dá para fazer a VAS com o tapete no meio, mas eu não sei se dá, talvez isso, porque aí já tá ali, né? E talvez no TUG, porque o TUG tem a fase da caminhada, tem gente que a gente usa, a gente sabe que tem seus probleminhas, mas dá para fazer uma análise de marcha ali, talvez aí faz o TUG com o tapete no meio ainda. E aí a gente vê se é viável, né? Porque daqui a pouco tem muito erro, mas vocês estão usando bastante, talvez, né, a Marcela já está falando que sim, então acho que dá, né? Mas eu não faria com certo. Com a pressão plantar, caso dê para encaixar já, né? Aí já está ali, né? Mas aí a Marcela vai saber também dizer. E tu, né, Flávio? Sou eu? Então, bom dia, pessoal. Primeiro, parabéns, Dani, né? Eu sei que sempre é complicado também chegar, assim, pegar um projeto pronto, ter que se inteirar de algumas variáveis aí que não tem tanta familiaridade, né? Mas foi muito bem. Ontem eu tentei ajudar um pouco a Dani, a gente falou rapidinho, mas falando sobre avaliação, eu acabei também me questionando de algumas coisas e talvez acabei deixando a Dani mais confusa, né? Mas a gente vai discutindo, por isso que eu falei para ela que era importante discutir também. Então, eu pensei, enquanto ela apresentava algumas coisas também sobre as avaliações e sobre a intervenção mesmo, a periodização, que eu acho que dá para a gente pensar também. Mas, primeiro, sobre as avaliações, né? A gente tinha falado sobre todos os questionários ali, tudo, e realmente eles estão sendo feitos no Tele, mas daí a gente tem que pensar também o que a gente quer ver de efeito agudo mesmo, né? Porque eles estão feitos no Tele, mas a gente não está avaliando efeito agudo. Por exemplo, o questionário do FOG, né? Que a gente poderia incluir nas avaliações agudas ou não, né? Porque daí, quando eu estava falando com a Dani, eu fiquei pensando, né? Quanto tempo as avaliações durariam? Porque se seria uma sessão de 60 minutos e a gente tinha uma coleta pré e pós, por exemplo, de 2 horas cada, a gente vai ficar com o sujeito 5 horas na EasyFeed, e aí não existe mais como controlar tempo on, como controlar tempo off, como controlar, né, a fadiga do sujeito, assim. Então, imagina lá nas últimas 1h30, 1 hora de coleta, o cara já está cansado, né? Então já tem aí um efeito que a gente também tem que cuidar, e daí já não é mais efeito agudo, talvez, né? Então, eu comecei a me questionar da quantidade de instrumentos que a gente teria. Eu acho que nesse momento a gente vai ter que focar um pouco mais nas variáveis que a gente quer, né? E eu estava pensando, daí a gente já tirou alguns na hora, assim, por exemplo, ontem a gente falou do IPAC, né, que estava entre os instrumentos também. O IPAC avalia a atividade física na última semana, né, então talvez ele, para efeito agudo, já não nos serve mais. Então tem vários desses instrumentos que avaliam o último mês, a última semana, né, então para a gente pensar. O que a gente não está avaliando no Tele, que eu acho que a gente até tem que pensar, Flá, agora como a gente está coletando o TUG e o Senta Levanta presencial, incluir o PDRS, né, e o RONHAR, porque eles não têm uma versão para avaliação à distância, né, porque ele é um teste físico, né, o PDRS. Então, de repente, a gente pensar se a gente inclui isso no presencial, porque é super importante até para a caracterização da amostra, né. Eu estou com a Andrea da Elren, né, não está na reunião, mas a gente está com o TCC da Andrea agora, e é uma das questões que a gente não tem RONHAR, a gente não tem o PDRS recente desses pacientes, né. A antropometria a gente tem que fazer também, porque peso,
estatura a gente não tem desde antes, né, da pandemia, então é uma coisa que altera bastante, assim, a gente vai ter que fazer mesmo que de caracterização. E aí, dos testes, sobre a acelerometria e a baropodometria, quando a gente criou esse projeto, eu lembro quando a gente estava escrevendo o projeto, inicialmente a gente botou o Vicon, mas aí a gente pensou nessa questão também do tempo, né, porque a gente sempre pensa na água funda, né, porque ali o sujeito, ele vai fazer a aula, ele vai sair da piscina, ele vai ter que se secar, ele vai ter que botar uma roupa, ele vai ter que descer, ele vai ter que ir para a esteira, botar os marcadores, né. Então, a gente pensou pela complexidade e aí a gente tinha pensado na bari, no acelerômetro, justamente por poder fazer no próprio ambiente, né? Então, ele saiu da piscina e imediatamente já está montado ali ao lado da piscina, né? Ele já faz o teste ali mesmo. Mas agora a gente tem a inteligência artificial, né? Então, acho que também é uma forma da gente aproveitar aí o que a gente está desenvolvendo, né? E, de repente, bota uma baro mesmo, a gente costuma fazer esse teste, então, na velocidade autoselecionada, na máxima, faz um teste de caminhada de 10 metros, né, e bota o baro no meio, pode até botar o acelerômetro, né, mais um dado que a gente tem, isso não gasta tempo nenhum, né, só prender o acelerômetro lá na cintura e a gente tem mais algum dado aí para controlar a velocidade e tudo, né, então acho que não teria problema, mas eu vou mais na linha do Tarta mesmo, eu acho, da gente posicionar, já deixa o set montado com as câmeras e tentamos usar a nossa inteligência artificial aí, que tá um esforço dos guris, né, para arrumar, e a gente já tá com esse instrumento. Sobre a intervenção, eu estava pensando que ali até a Dani colocou a periodização por frequência cardíaca, né? E aí, na hora, me deu uma dúvida, assim, porque a gente fez um esforço bem grande nas intervenções, né? E a gente tem aí agora, foi aprovado o artigo de protocolo, né, Tarta? Então, eu não sei se a gente não mantém, porque a gente já está coletando nas coletas presenciais mesmo o TC6, e de repente a gente mantém, porque daí a gente tem como periodizar para todas as intervenções pelo TC6 mesmo, né, para o sujeito, até porque, né, tem a bradicardia ali da imersão, eles são tudo beta-bloqueados, então a gente tem aí essa dificuldade de periodizar por frequência cardíaca. Então, de repente, a gente já usa o TC6 e já é a intervenção que a gente tem feito mesmo, né, no programa, periodizando dessa forma. E aí, no dia ali que a gente for coletar presencial, a gente coleta o TC6 e já periodiza para as 3 intervenções, né, com base nisso, e fica uma periodização semelhante. E aí a gente tem como jogar para o esforço máximo, né, para as aulas do pico lá. Vamos conversando, assim, ó. Por exemplo, o TC6, ele é no protocolo lá para volume, né? Não é para intensidade. Eu acho legal. Isso. Tá, pode ficar, eu achei legal. A intensidade, a gente estava usando uma escala subjetiva, né? Isso, a gente usava o Borg e aí tinham as velocidades dentro da aula, né? Então, tá. a gente tinha a curva da intensidade e a gente tinha aulas mais leves e aulas mais intensas, né? Ao longo do semestre. Tá. Não, aí dá para escolher, né? Fazer um critério que fique parecido com o da caminhada lá e tá ok, usamos o protocolo para isso. Não, mas o que eu ia falar do TC6 não era para te ajustar, era, na real, é para lembrar, é que tem o TC6 aquático, né? Que a gente não validou aquilo, né? Eu não sei, eu acho que é uma ideia maravilhosa, mas eu digo para vocês, mas a Flávia fica me olhando, assim, eu não sei se ela fica com a impressão de que, será, ou talvez não seja tão legal a ideia, mas desde o início eu achava muito 10, né, quando tinha o seu Rolf lá atropelando os alunos, eu lembro disso. Talvez fosse a gente conseguir achar uma maneira de fazer mais uma coisinha com eles outro dia e validamos esse teste também, não sei de que jeito, né, uma validade concorrente, por exemplo. Eles têm que fazer o TC6, certo, né, dentro d'água, né? E eles vão ter que fazer fora. Aí tem o problema, porque a validade concorrente, o seu Rolf mostrou que não deveria dar. Se der, então, aí que está a questão da especificidade da própria água, né? A gente teria que pensar numa maneira de fazer algo, só que a gente não precisa enlouquecer pensando em VO2 máximo. A gente pode ainda pensar em algo clínico, por exemplo, só que teria que ser algo que já está validado para Parkinson. Por exemplo, eu tentei validar lá com o Gruet, eu fui colaborador lá com um colega francês, que era o teste de sentar e levantar. Eu não me lembro se era 30 segundos ou 1 minuto, eu sei que se faz mais 30 segundos, mas talvez ele tenha usado 1 minuto, não lembro, e ele tentou validar isso aí contra um teste de VO2 máximo e o próprio TC6, porque ele, claro, dizia que o espaço era menor para hospital, para lugares que
seria legal. Mas não foi bem assim. Ele deu só uma parte da validade boa. Ele descreve diferenças de algum tipo, mas ele não é um substituto do VO2 máximo, resumindo, né? Mas, assim, a gente poderia pensar numa outra coisa, num outro teste que já tem alguma validade, que eu sei que para Parkinson é pouquíssimo, mas fazer, talvez, com a própria caminhada, o teste da caminhada está validado para mobilidade funcional. A gente não está falando de aptidão, né? O TC6 é um teste para aptidão cardiorrespiratória, mas também, de certa forma, é mobilidade. Mas só para deixar para vocês assim, ó, já, o aluno vai fazer o TC6 dentro da água, né? A gente poderia pensar num outro teste no dia, talvez, da antropometria e fazer, não sei, alguma outra coisa. Talvez o teste de caminhada fora já nos resolva parte, já seria uma parte da validação desse teste, né? Mas só para vocês pensarem, assim, eu não perderia a chance, se der, adicionar mais alguma coisinha que possa fazer um início de validação do TC6 aquático, que não precisa ser só o teste de VO2 final lá para a gente não enlouquecer de novo. Pode ser uma coisa desse tipo, talvez caminhada, só temos que ver o que existe de padrão ouro mesmo, lembrar bem disso, para ver, daqui a pouco a gente já tem até, já está resolvido, está ali no meio dos testes. Né, Flávio? Não... Eu tô com vocês, então vamos de novo, tá? A gente está com a ideia a gente vai usar o Senta Levanta, a gente vai usar o TANG, a gente vai usar o TC6 de alguma forma, a gente vai possivelmente usar o baropodômetro e o acelerômetro e contar com a inteligência artificial. Nós podemos pensar, então, volume TC6 nos norteia, tu desse a ideia de percepção do esforço de Borg com 10, que eu acho que fica fácil para o paciente, e o que eu diria, duas coisas com base nisso que acho que está se construindo também na minha cabeça. Eu tenderia a manter a caminhada livre, Tarta, embora eu sei que tu prefere tirar, é uma espécie de controle, embora seja agudo, é uma espécie de referência para nós, ver como é que essa senhora caminha livremente e treina, e a gente pensar, então, qual é a intensidade que a gente deseja para esse efeito agudo para começar. Vamos tocar, tudo bem, a sessão de 45 a 60 minutos, tá? Digamos que ela tenha 50 minutos. Mas a gente vai ousar colocar alta intensidade para eles e testar antes e depois? Ou seria melhor a gente começar com um moderado e testamos antes e depois? Eu tenho medo só de queimar cartucho, né? Então, falta coisa ainda para periodização. Não, entendi, mas eu acho que não tem muita saída ali da intensidade, gurias. Acho que tem que ser moderado, contínuo, extensivo. Moderado, né? Não adianta, tem que ser, né? E só, acho que é por aí. Tá. E nós vamos estratificar os hipercinéticos e os rígidos acinéticos? Eu acho que é uma boa, né? A gente está aprendendo que isso aí é fundamental, né? Eu acho que sim. Mas, gurias, eu puxei a discussão um pouquinho para fora, tá? Mas lembrem de guardar aquela ideia do TCC. Eu sei que é uma coisa paralela do aquático. Mas... Do que é? Não, da validação do aquático. É mais uma coisa. Não é o projeto. Sim. Que a Flávia, que bom que puxou para o fio condutor, né? Geralmente sou eu que faço, foi a Flávia. Mas só não esqueçam daquela ideia lá. Se der para pensar, é uma coisinha secundária, é fora da ideia original ali, não é o principal objetivo, mas daqui a pouco está ali, né? Está ali o estudo já, né? O início, pelo menos. Ô, professor, desculpa te interromper, só para a gente tentar resumidamente, assim, só para a gente entrar um pouco no assunto, como classifica o hipercinético, assim, como que é essa avaliação? A Marcela está do meu lado, né? Então eu faço aqui. Isso. Pode ser a Marcela também. Claro. Então, dentro da doença de Parkinson, a gente tem vários subtipos clínicos, né? Então, os mais comuns que a gente consegue diferenciar é o hipercinético e o rígido acinético, né? Então, quando a gente vê o paciente, por exemplo, a gente tem aqueles que têm tremor, que têm movimento involuntário, esses seriam os hipercinéticos. E a gente tem aqueles pacientes rígidos acinéticos, que são aqueles mais rígidos mesmo, mais hipocinéticos, né? E os rígidos acinéticos, normalmente eles estão mais associados, assim, com freezing, com congelamento, então, e eles tendem a ter uma progressão um pouquinho mais... Os dois quadros, assim, misto? Um misto. Intermediário, não? Tem. E a gente tem flutuações com as medicações também, né, Flávio, dos sintomas. Tem pacientes que... E é uma avaliação dependendo da medicação, assim. ficam mais... Então...
a gente estava com uma dificuldade, no meu mestrado eu fiz isso, né? A gente fez um dos estudos estratificando a amostra e vendo a comparação dos APAs nos rígidos acinéticos e nos hipercinéticos, e a gente achou diferença. Inclusive com correlação, com TUG, com VAS, né? Com senta e levanta e com outros testes. Mas foi bem difícil porque na literatura não tem estudos que usam as variáveis motoras estratificando a amostra, apesar de ser a maior diferença, né? Sendo sintomas motores. Mas eu achei muita coisa da fono e da odonto, com deglutição, com mímica facial, com mastigação, né? E aí, num deles, eu consegui uma divisão, uma classificação validada já, que foi o que a gente utilizou, que é baseado nos scores do PDRS mesmo, das avaliações. Então, porque o PDRS, ele avalia, né, tremor, ele avalia freezing, ele avalia rigidez. Então, através desses scores, tem uma fórmula lá que a gente consegue determinar se o paciente é hipercinético ou rígido-cinético. Daí foi isso que a gente usou, porque atualmente era a única coisa validada, né? Para não usar uma classificação mais subjetiva, assim, né? Mais... Tá, mas o PDRS, ele não é uma avaliação indireta, porque não tem nada medido, assim, né? Ou tem? O PDRS, ele é o fisioterapeuta que aplica, né? É uma escala, mas a gente que faz os testes no paciente, né? Então, tu avalia a rigidez, tem teste que o paciente tem que sentar e levantar da cadeira, tem o teste do empurrão ali, do puxão, né? Que tu faz no paciente. Então, ele é uma escala, mas é feita através de uma avaliação física. Não é quantitativa, assim, mas ela é objetiva, dá para chamar assim, tem alguns elementos que são... Né, é uma clínica mais organizadinha, né, que não é só o Apache assim da experiência, tem alguns critérios assim. Só para complementar, o que acontece, o problema do Parkinson é que essas escalas, né, tanto da parte motora quanto o estagiamento da doença, elas não coincidem com a questão da funcionalidade geral, assim, para alguns aspectos de funcionalidade, marcha, né, não é bonito. Então, a gente tem caras que às vezes estão mais avançados e caminham melhor do que outros que estão menos avançados na doença. É essa bagunça que a gente aprendeu desde o início lá com a Flávia, com a Elren, né? E aí a gente sofria com isso, né? Tinha essa dificuldade que via que era na literatura era normal, né? E aí a gente foi se aproximando dessas coisas. E com a Marcela a gente viu essa questão da funcionalidade. A gente começou a ver que definia melhor esses grupos, assim, dessa forma que a Marcela explicou. Né, uma boa saída, porque é prática, né? Porque o problema é esse, pensando do pessoal da educação física, que trabalha só com o normal, né? O Parkinson, ele tem o problema para os dois lados. Se pensar em velocidade de movimento, é isso, exatamente ali o nome, né? O mesmo, é paciente, ele tem a mesma doença, mas ele pode ser lento ou ele pode ser muito rápido, né? Então, é difícil, né, de pensar até na organização do treino. Aí, funcionalmente, tem essa divisão que ajuda bastante. Né? Legal. Obrigado, Marcela, professor. Mais alguém tem algum comentário ou pergunta aí, pessoal? A Bruna está chorando. Eu acho que só para fechar, eu acho que a reflexão que a gente tem assim sobre as nossas variáveis independentes, né? Então, tu colocar um paciente a correr na água funda, tu deixa o cara totalmente em cadeia aberta, ele se apoia na água, ele tem uma alteração do sistema vestibular, ele tem uma alteração do sistema de equilíbrio, e ele fica fazendo segundo o André Mello e colaboradores, esse nado vertical, né? Esse nado com o corpo na vertical, que eu gostei muito dessa percepção do nada mais do que nadar numa postura vertical, né? Tu te desloca na água, tu te apoia no arrasto, tu utiliza o arrasto. E aí o sistema vestibular e os ajustes de equilíbrios e a organização tônica, tu precisa de um tônus mais baixo, porque tu não está com a gravidade, tu precisa de ajustes posturais específicos para diferentes vetores de força que não estão no ambiente em solo, e tu adapta o teu sistema de ajuste e equilíbrio, mas, claro, o automatismo da marcha provavelmente esteja ali, embora, em sentido neuromuscular, tu não tenha a mesma... Né, tu precisa usar os extensores para ter propulsão, tu não tem a inércia, porque tu tem o arrasto te freando. Por outro lado, a caminhada nórdica, ela te dá uma quadrupedação na postura vertical, né? Tu tem aí 4 pernas, porque, afinal, tu prolonga o membro superior, tu fecha mais cadeia e tu também altera o teu sistema de ajuste e equilíbrio, e de ajuste tônico.
E a caminhada livre seria, talvez, por isso que eu quero insistir nela ficar, seria talvez aquilo que é o automatismo que o paciente usa, é o que ele usa e tudo mais. Então, a gente talvez tivesse um parâmetro legal deixando essas 3 intervenções. Outro ponto importante para a gente discutir aqui é que a gente tem muitas dúvidas, assim, e a própria literatura. Então, os últimos artigos aí, os caras dizendo que quando o cara congela, quando o cara festina, ou quando o cara faz o freezing e fica com aquele movimento que trembling, de knee trembling, né? Esse joelho tremendo, eles acham que isso podem ser vários ajustes posturais um entrando atrás do outro. Então, como quem media os ajustes tônicos utiliza as mesmas vias, né, ou parte das mesmas vias que estão envolvidas na locomoção, a gente tem esse mistério assim, desse tônus mais rígido, desse tônus mais flutuante, como é que acontece. E, por outro lado, esse próprio paciente que usa agonista dopaminérgico, que então ele tem a oferta de dopamina pela medicação, ele desenvolve um efeito rebote, que é a distonia pós-medicamentosa, a distonia medicamentosa. E o que é a distonia medicamentosa? É o aumento do tônus e talvez a evolução da camptocormia, síndrome de Pisa. Então, o que tu tem aí? Uma doença em que o tônus de base é afetado, o tônus antigravitário fica ineficiente e os parâmetros de locomoção, o automatismo principalmente, é afetado. O quanto os ajustes posturais antecipatórios conversam com os diferentes subtipos e com a locomoção é o que a gente quer ver. Então, talvez realmente a gente possa arredondar um pouquinho o que nós vamos ver nesse APA, né? E a gente vai brincar, talvez, a médio ou longo prazo com o tempo off da medicação, levar a exaustão. A gente vai, talvez, ousar um pouco mais depois dessa primeira etapa, que eu acho que vai ser, espero que seja um redondinho, né? Foi, parei. Eu ia fazer festa aqui. Eu vou fazer festa, que é mais legal. Ah, não, dá para fazer os dois. Não, mas a Marcela levantou antes, né? Vai lá, Marcela. Só antes eu ia comentar o que eu ia comentar. Tu fala de fazer os APAs nos agudos, Flá. O Tarta falou um negócio. Tá. Tu sabe o negócio do Tarta. Ele disse que quando ele sai da água, isso só me acontece no mar gelado. Quando eu saio do mar gelado, eu meio tontona e tudo mais. Só no mar gelado me acontece. O Tarta tem uma sensação de quando ele sai da água, ele fica meio desaferentado. Não sei qual é o termo que a gente vai usar, mas ele fica meio... Então, esse foi a inspiração do Tarta insistir com a gente no agudo, né? Então, se ele fica desaferentado, fica meio esquisitão, sei lá, o primeiro passo, o quando levanta, eu estou numa expectativa, Cela. Não sei se a gente vai conseguir. Não, eu estou pensando só na coleta. E aí a gente faria isso no baro, a gente faria isso só com a cinemática, com a inteligência artificial. Ah, o baro podia servir. É que a gente falou na variável, né? mas a gente não falou o teste de equilíbrio podia ser na baro mesmo, né? Porque tem estabilometria, né, no baro também. Já resolveria, bem mais fácil de mexer, né? Para não ser a plataforma de força. Boa. Ao invés da plataforma, aquele trambolhão lá, que seria bem ruim de trabalhar. Eu sei que a qualidade... Só tem uma limitação. Eu só fiquei com medo da EMG, né, mas... O EMG eu acho que nós vamos esquecer, né? Porque daí vira 2 horas, né, de coleta. Aí acabou. Aí a frustração, aí nós já sabemos que a tolerância à frustração e tem que... Mas o que está passando na minha cabeça da Estábilo ali, do Barupodo, é que o nosso Barupodo é capacitivo ou resistido. O nosso Barupodo, ele não tem como calibrar. Essa é a limitação. O nosso Barupodo, ele não é assim robusto para utilização científica. Talvez a gente tome algum pau aí, porque nós não temos como fazer curva de calibração, aquelas coisas. André? Mas olha que dá, hein? Não, acho que dá. Não, a gente pode brincar ali com a biomecânica, porque a gente sabe o somatório das forças e sabe a massa corporal. Tem que ter a medida da massa corporal, isso. E aí acho que depois a gente consegue fazer um ajuste. Entendi. Eu acho que não é um problema grave, não. Acho que dá para resolver isso. E a outra coisa, para complicar um pouco mais das intervenções, eu acho que a gente teria que fazer 4 encontros, eu penso, em vez de 3 das avaliações, porque eu acho que a gente precisaria de um primeiro de familiarização com as intervenções, né? Porque a gente tem pacientes dentre os sujeitos que nunca fizeram água funda e a gente tem pacientes que nunca fizeram caminhada nórdica, né? E pensando na experiência da água funda, a gente corre o risco do paciente que nunca fez água funda,
entrar e não conseguir ficar na vertical, né? Não, e daqui a pouco virar Então, outro fator, né? Experiente não É, experiente. concordo também. E aí eu acho que, de repente, fazer um primeiro encontro, que até pode ser um pouco mais espaçado das coletas, né? Daqui a pouco, uma semana antes das coletas, para não ficar tão próximo. Sim, Mas a gente tem um só dia faz a de experiência, familiarização. a familiarização só que eu faria também nos testes, né? Não é que aproveita esse dia para fazer, Pode porque ser, tem porque essa daí questão da faz 10 aprendizagem. minutos de água funda, sei lá, só para ele aprender a deslocar, não treina as velocidades nem nada, né? Ou faz a familiarização com o Borg já também. Uhum. Talvez um dia... Isso, fica Montar para um isso. piloto rápido. Verdade, mas tem que fazer, eu faria a familiarização mais longuinha. E, gurias, assim, pessoal, olha só, uma outra coisa que eu penso, não sei se cabe, mas pelo que vocês falaram, é assim, ó, uma coisa é fazer, como eu sei que a Flávia meio que tirou, assim, o IPAC do que eu entendi, né? Mas tentar, pelo menos na anamnese, nos dados ali. Bom, eles estão todos treinando, né? Então, acho que essa pergunta para mim... a minha preocupação era essa, era quanto tempo eles estão treinando. Pelo menos botar alguma informação nesse teste, que a gente tem ali a cada dia, já no quadro de dados, já diga, esse aqui está treinando há 2 meses, esse aqui está treinando há 1 mês. Uma informação dessa, mas vocês devem ter já, né? Isso é importante, eu acho que definir agora. Por quê? Porque a gente está entrando exatamente na etapa de avaliação desse pessoal. Então, eles estão em etapa de destreino, e eles estão voltando, eles trabalharam 1 ano conosco. Sim. Eles estão voltando. Então, seria uma pergunta importante hoje para nós. Qual é o momento que nós vamos testar isso neles? Quando eles estiverem na metade do treinamento, agora no início, a gente vai ter que definir, senão vai dar uma diferença. Afinal, nós vamos submeter esse pessoal a um treino progressivo, né? Então, acho que talvez esse seja um ponto que a gente tenha que definir hoje. Entendi. Gurias. Boa. Mas a gente vai pegar só os do Tele, ou a gente vai pegar... Porque se for só os do Tele, eu acho que é menos problemático, porque todos eles vão estar fazendo a mesma intervenção, no mesmo momento, né? Eu acho que fica um pouco mais problemático se a gente pegar os da dança também, porque daí eles vão estar fazendo coisas diferentes mesmo, né? Assim. Mas, igual, acho que é importante, né? A gente definir. Quantos do Tele a gente Mas tem? só para do IPAC, Tarta, a gente, na verdade, as coletas para caracterização da amostra, elas vão ser feitas todas no Tele mesmo, né? A gente vai fazer até segunda tem reunião do funcional, né? Das ligações telefônicas, mas IPAC, MOCA, vão continuar sendo feitos via telefone, né? Então a gente vai ter esse dado também, de qualquer forma, para caracterização, né? A gente só tiraria ele do pré e pós-agudo mesmo, né? Tá, entendi. Não, tranquilo. A outra dúvida era... bom, vamos voltar ali para a Flávia, né? A Flávia estava com aquela dúvida do... Ih, agora eu bati palma. Ixi, Maria. Loura. Aí, assim, sobre o tempo, né? Flávia, eu deixaria, para a gente não se matar, assim, ó, no mínimo 2 semanas, né? Tem que ter no mínimo 2 semanas. Então, o início ali que pode pegar, mas a pessoa tem que estar com umas 2 semanas. Eu não botaria mais do que isso, senão atrapalha o todo semestre, né? E aí depois marcar bem isso, assim, eu acho que 2 coisas. Primeiro, a experiência na prática, eu pegaria 2 informações na anamnese, naquelas informações gerais, embora aí a ver se a Marcela acha que já tem, então não precisaria. Mas assim, ó, qual é o tempo de prática que a gente pode chamar assim, então aquela história de 1 ano, 2 anos, eu venho fazendo há 2 anos. E depois aquela de curta duração, o que ela está fazendo desde o destreino, sabe? Quantas semanas que ela vem treinando, que vai ser no mínimo 2 semanas, mas ter essa informação, eu já botaria numa ficha desse estudo agudo, mesmo que essa informação esteja em outro lado, mas para não ficar cruzando. Na hora das perguntinhas ali, é só uma perguntinha a mais, né? Eu faria isso assim, para já ter esses 2 tipos de informação. Isso tudo é descrição da amostra, eu penso como o editor ou revisor, né? Mas quem são esses caras, né? Então, praticantes, no mínimo, aí a gente vai ver que no mínimo todos tinham 6 meses, né? Vai acabar tendo essa informação para a gente botar. E a outra é aquela aguda mesmo ali, tá? Ela fez essa sessão e ela vem treinando há 3 semanas, 4 semanas, não vai dar muito, né? Porque começou agora, né?
E a outra coisa que eu ia falar, tá? Essa era para responder a questão da Flávia, né? De que tempo então eu botaria essas 2 semanas. E a outra coisa que eu ia pensar, gente, vocês estão me falando que tem um problema que é assim, que ao longo dos dias, né? Que tem a ver com a questão do rebote da medicação, alguma coisa assim, né? Que eu não, aí não serviria, talvez, ter uma informação, mas talvez dê muito trabalho, né? 2 dias depois, não teria alguma coisa para perguntar. Não sei se tem alguma avaliação desse tipo, entendeu, Flávio? Que diga, ó, Follow-up tu tá te agudo, sentindo assim, ruim, disso. é tipo assim, a gente faz percepção de esforço Sim, com dor muscular tardia, isso é comum. A gente sim, uma mete escala uma análogo-visual escalinha. de conforto, de É, desconforto. a gente costuma fazer isso para coisa inflamatória, né? Quando é aquelas coisas de excêntrica e tal, a gente bota, sabe que as 48, 72 horas é o pico da dor muscular tardia. E aí tem uma percepção de esforço ali, é sempre uma informação. Então, algo parecido com isso, né? Escala de dor, tu disse, Flávia? Seria o... 0 a 10. Entendi. Que talvez represente isso que vocês estão falando, né? Então, com aqueles que aconteceu isso e talvez correlacione com algum desfecho do pós também, talvez. Mas isso dá trabalho, porque aí a equipe tem que coletar esse dado em tanto tempo, e é que eu não sei também, aí, eu não sei como é que é, se é 48 horas, se é 72, o que valeria a pena uma semana depois, mas uma semana acho que é demais, né? Porque aí tem sessão de treino no meio. Eu acho que o maior risco que a gente corre é trabalhar com investigação aguda em pacientes cujo quadro clínico varia naturalmente dia a dia. Há dias que os pacientes estão ótimos, há dias que os pacientes não estão nada bem. Então, a nossa tentativa de burlar essas incógnitas é conhecer, é usar uma amostra que a gente conhece, por isso que a gente optou, vamos pegar o télio, que a gente sabe como é que esse senhor, essa pessoa funciona. Então, e a gente se debruçar. Mas a gente sempre vai correr esse risco. E lembrando que a gente até hoje está tempo on, e a gente nunca ousou a testar coisas no tempo off. Então, isso, para o a futuro gente fazer também tem off, esse né? desejo. Mas talvez seja menos o tempo, então, quem sabe, não sei, 1 hora, 8 horas depois. Não sei, algo que represente aquilo que tu estava falando, Flávia, do efeito rebote, que mais ou menos onde poderia bater, e a gente tenta manter isso. Ó, depois de 5 horas, ligamos para o paciente, ou ele tem que, não sei, responder alguma coisa. O Mas não efeito sei se é rebote viável. que eu falava, Tata, o efeito rebote dessas distonias medicamentosas são naqueles pacientes, assim, tipo, a gente citou, né, o seu Rolf, por exemplo, quando o paciente chega num ponto que assim, o médico ele vai economizando a medicação, porque ele sabe que um dia dará o efeito rebote, possivelmente. Então, ele vai naquela alquimia e tentando economizar. Só que, às vezes, o paciente não permite mais e o cara tem que bombar. Quando ele começa e tem a suscetibilidade, a gente tinha que ler se isso é down regulation de receptor, o que é. O paciente começa, em cima daquela hipertonia plástica, a criar distonia. Então, tipo assim, piora o troço. E a gente não tem muito controle sobre essa variável, se o cara tem, se o cara não tem. A gente tem é consumo medicamentoso. Então, é um tema só para colocar aqui na pauta sobre o quanto essa nossa população conversa, né, com tônus. Entendi. Como Não, tudo mas está lá. tu está me dizendo, então, que é melhor nem fazer, então, porque nós não vamos conseguir achar um tempo que talvez mostre isso. Tá, beleza. Talvez melhor a gente... Entendi. Flávia, Beleza. olha só, eu estava pensando, essa escala análogo visual, eu acho que tinha que ser pós-imediato, porque será que o paciente vai ter condições de definir isso depois de 1, 2, 3, 4 dias? Eu acho que não. Não me parece viável, assim. Não, a Flávia Até, comentou, né? Acho que não tem sentido, né? Mas é, não sei se no final da sessão aí é com vocês também, gurias, o que vocês acham? mas acho que era um dado importante, pré e pós-imediato, acho que dá para verificar, Sim, para não perder, né? Essa é uma informação. É. sim. Embora, talvez a médio prazo a É gente vai saber... subjetivo, é. Não, nós vamos estar convivendo com eles, Dani. Ele vai chegar na segunda e vai Sim, dizer, nossa, semana passada o teste me matou, eu estou quebrado. Nós vamos estar convivendo com eles, a gente vai saber como é que eles se sentiram. Bah, não deu, ou deu, estou me sentindo, não senti nada nessa vez. Então, acho que a gente também está aprendendo, né? A ver, dali a pouco a gente vai usando no tele uma escalinha, alguma coisa, e o tele nos aproveita, porque afinal a gente vai estar com eles 2 vezes por semana. É verdade. Então é isso.
Fechamos algumas coisas, ainda ficaram algumas coisas no ar. Eu acho que a gente podia, com base no que a gente conversou aqui, fica baropodômetro, fica acelerômetro, usa percepção de exercício em Borg moderado, monta a sessão entre 45 e 60 minutos, talvez 50, seja um bom, talvez 45. Pensamos na questão do TC6, né, que é outra história, e pensamos na filmagem para possivelmente usar a inteligência artificial. Vai ser negociação, ele vai subir um degrau, ele vai sentar, subir um degrau e sair, ou ele vai sentar, vai fazer só o tug, vai voltar e nós vamos nos divertir com o tug? A Flávia quer fazer o tug alterado, modificado. Já começa... Não, tug vai ter. Tug com obstáculos. Não, tô brincando. Tug vai ter, só saber se o protocolo da cela vai estar também ou se nós não vamos botar. Ô, professora, esse acelerômetro que vocês... É o teu, aquele? É o nosso. G-Walk? Não, é o nosso. É o nosso. É o Free for Act. É um anterior ao G-Walk. Não é não é o G-Walk. Ainda. Sim. Ele tem limitações, Léo. Ele tem limitações que eu saiba, a gente não conseguia calibrar ele por si. Mas até tem uma forma, já sei, vai fazer uma curva de calibração. Eu ia fazer do tapete de pressão plantar, hein? Isso aí. O G-Walk já tem programa ali, ele já avalia o tug, já tem programa específico que vê o tug por fases, né? Mas a gente tem G-Walk no LAPEX, né, também, se a gente... Quem é que tá com G-Walk? Acho que é com o Jeff. Eu acho que é. Mas, daí daria. Mas o nosso, ele avalia, ele faz uma média, né, Flá, no programa mesmo. A menos que a gente vê com o Christian, né, se tem alguma atualização, né, que a gente consegue. Ele está querendo vender, eu falei com ele ontem, o BioBit. BioBit, eles chamam de BioBit. Que tal o BioBit esse? Não sei, o Marcos estava para comprar lá no Paraná, eu acho que parece ser bom, assim, parece, mas não sei te dizer, inclusive. É que ele me deu ontem o preço, quer ver? BioBit, tu faz tudo, ele está me dizendo, né? Vocês vão fazer tudo que vocês querem. R$25 mil. Nos empresta, a gente testa nos agudos, depois a gente, se der certo, a gente compra. Já estou perguntando para ele. Ele é parceiro, né, para emprestar. Podemos fazer um piloto, já fechando aqui, já estou perguntando. E eu acho que tem que ter a negociação. Eu não sei se a negociação precisa. O que tu acha, Marcelo? Pela sequência de coisas. Tem iniciação, que é simples, né? A negociação, já que a gente vai fazer inteligência artificial, filmagem, eu acho interessante, talvez, porque na negociação foi onde apareceu o freezing, né? Nas minhas coletas. No primeiro passo não apareceu muito, mas quando tinha o degrau para iniciar, tinha. Então, de repente, ali, de repente a gente consegue aproveitar para avaliar alguma coisa de freezing, né? Para ir pós, não sei. Não, eu achei legal, mas só não entendi com a marcha. Sim, é mais uma coisa. Vai ter o teste de iniciação, a pessoa vai ali, tem que dar os 3 passinhos, né? Parou, aí volta, aí faz a negociação, aí é pedir para ele passar o obstáculo, né? Que aí vai estar sem plataforma, aí que a gente entra, só teria a cinemetria, né? Essa é mais ou menos a ideia, né? E que aí tem que ver bem como fazer. E além disso, teria ainda um teste de caminhada e ainda um tug. Estou achando que tá grandinho o negócio. Eu tiraria o teste de caminhada, né? Mas claro que eu gosto, né? Claro. Mas não sei se pegar no tug mesmo. Eu tô achando que tem muito testezinho ali, né? Porque ainda tem os de equilíbrio olho aberto, olho fechado, né? Só se a gente coloca a iniciação da marcha, pega do teste de caminhada de 10 metros, né? A gente tira do início do teste. É porque o tug, como são só 3 metros saindo da cadeira e tem o cone, eu acho difícil para a gente ver VAS, por exemplo, porque já é a aceleração e já é uma desaceleração, né? Logo em seguida, então já... Sim. Saiu hoje um artigo publicado
em que eu fui revisor e eu sugeri para eles aceitaram de calcular, eles pegam a velocidade do TUG, tá? E eles falam disso. Só que eles aplicaram o índice de reabilitação até na curva, né? Onde não deveria, teoricamente, perde totalmente o sentido da mensagem do pêndulo e tal, mas eles meteram em tudo, assim, aspirina, mas tá lá, no citaram, então deu certo, assim. Mas realmente, eu concordo contigo, é mais limitado, mas de novo, tem que botar tudo isso na fila ali e fazer um teste até. Eu faria até entre nós, assim, primeiro, antes de botar o paciente, para ver esses tempos mesmo, né? E fazer a escolha do sequenciamento, né? Dos testes. O Biobeat desculpa aqui, é um giroscópio também? Sim, é a mesma coisa, é um IMO, a base é isso, depois tem as teorias deles, né, as coisas, Sim. a base é essa. É uma mistura de giroscópio, sensor inercial. Sim. Então, Olha, pessoal, acho que foi um começo. Olha, Dani, estamos no caminho, viu? Ela veio meio insegura, mas acho que foi legal. Acho que tu deu o recado e a gente está cheio de dúvidas, como tu está vendo, né? Então, eu acho que a gente podia arredondar, fazer um pilotinho com alguém. Acho que a gente precisa fazer um pilotinho e voltar para essa reunião para ver se tem algum ajuste já com um pilotinho. Essa seria a minha proposta. Eu faria isso, e quando forem fazer o teste, ao invés de fazer a sessão para não perder tempo, façam qualquer teste meio máximo, assim, sabe? Pode ser descer, levantar e agachar até cansar, sabe? Fazer alguma coisa só para dar um estímulo e faz de novo. E vejam os tempos e o que dá para ajustar nessa sequência, assim. Porque até a pessoa que vai fazer isso vê, né? Nota algumas coisas, né? Que ao longo da sequência e outro fica cronometrando tempos, né? Dessas coisas. Eu faria essa semana aí, se vocês pudessem, algum pilotinho. Tá. Acho que nessa não, mas na outra, certo. A gente consegue. beleza, Ô, André, então. desculpa lá, a Fala, última professor, coisa, desculpa. calei minha boca, não falo mais. Claro, Tem tranquilo. que passar a tecnologia da inteligência artificial para alguém mais, né? Tem que ver quem é que se dispõe a aprender, porque a gente está gostando tanto da função que tudo nós queremos usar a inteligência artificial, e o André e o Lucas até agora têm a manha e ninguém mais tem a manha, né? Então, não sei, Tata, se tu acha que está na hora da gente ir à frente com essa tecnologia, se o Locomotion quer abraçar e dizer vamos ampliar, vamos ver qual é o bolsista que aprende a história. Não sei, Tata, o que tu pensa? Sim, é uma boa. A gente está um pouco limitado de bolsista mesmo, né? Mas temos, né? Temos a Vivian e temos o André ali, né? Na parte da marcha, por exemplo, está mais próximo mesmo do André. Aí poderia ser mais um ali para ser treinados na parte da caminhada, né? Isso poderia ser legal, né? Até para a gente testar. Uma das coisas é o pêndulo mesmo. Ver, vai versus uma inteligência artificial, o quanto que daria para se fazer, né? Porque se isso ser validado, facilitaria um monte, né? Aí o André, não sei se tu tem relato do piloto, alguma coisa para o paper aquele que tu falou com o Tarta, ou se a gente vai encerrando, o Léo que manda aí, eu fiquei quieta já. Quando acabar a reunião, a gente pode falar disso também. Entendi, Flávio. Fala depois? Estão atrapalhando o Léo aí. Não, eu estou esperando aí vocês encerrar, a gente. Estou por vocês aí. É um cara tranquilão, né? Esses orientadores, né? Mas tá, encerra aí a reunião, aí depois a gente para de gravar tudo e aí falamos mesmo, se a Flávia puder ficar um pouquinho. Então tá, pessoal, vamos encerrar a reunião de hoje. Até a próxima sexta-feira. E bom fim de semana para todos.